Bom dia a todos. Somos muito bem-vindos nessa casa do Pai, nessa casa dos trabalhadores de Jesus. E todo domingo nós reservamos, não é? Esse horário para a gente estudar a doutrina, entender um pouco mais dos nossos objetivos aqui nessa vida, pegar alguns exemplos, alguns ensinamentos com o nosso mestre, com Jesus. E hoje a irmã que vai nos trazer um conhecimento muito bacana sobre... Hoje é a aula, né? Hoje é a aula do Evangelho. É a Marô. Seja bem-vindo, Marô. E depois que a Marô acabar de falar, eu não vou vir aqui na frente e falar que vai ter o passe. A gente já sabe que vai ter o passe, tá bom? A gente vai começar a cortar essa parte para acelerar um pouquinho o passe. Não preciso falar que vai ter passe. Acabou a palestra, já é o passe, tá bom? Seja bem-vinda, Marô. Então, mais uma vez, bom dia para vocês. É sempre muito gostoso estar nesta casa, uma grande oportunidade para que eu aproveite aprendendo um pouquinho mais junto na companhia de vocês. Vamos inicialmente fechar os nossos olhos com suavidade, procurando respirar mais calmamente, suavemente, percebendo as vibrações harmoniosas desta casa, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos neste oásis de paz, onde sedentos daquela água do Evangelho, deixamos as nossas tarefas, as nossas preocupações comuns do dia a dia, para dedicarmos um pouco da nossa atenção, das nossas percepções em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo. Que saibamos aproveitar esses instantes na companhia dos benfeitores espirituais, que certamente já estão mobilizando todos os recursos necessários para o momento do passe, a assistência espiritual também aos nossos irmãos desencarnados, e que estes momentos possam ser de muita paz e muita alegria para todos nós, sob esse céu azul maravilhoso, esse sol radiante, um dia tão iluminado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata dessa passagem onde ele fala sobre meu reino não é deste mundo. E no mês passado, nós demos a introdução a esse capítulo falando sobre a vida futura. E hoje nós vamos pegar 2 tópicos de Kardec, a realeza de Jesus e o ponto de vista. Não vai dar tempo da gente ler a mensagem de uma rainha falando sobre a realeza terrena. Como essa mensagem é curtinha, fica como lição de casa para a gente fazer a leitura. Acho importante a gente sempre destacar o pensamento de Kardec nessas lições. Então, vamos ver o que Kardec fala sobre a realeza de Jesus. Eu mudei um pouquinho aí a disposição do tempo dos textos, só para facilitar um pouquinho aqui, para mim não ficar torcendo tanto o pescoço, certo? Então, vamos lá. No item 4, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Se alguém estiver acompanhando no Evangelho, percebe uma pequena diferença ali por causa das traduções, né?
Então, o título de rei, aliás, quando eu leio esse trechinho, eu me pergunto assim, bom, fala o nome de um rei aí. Eu ia demorar um pouco para responder. A gente consegue lembrar o nome de um rei se a gente for lembrar da história, da Bíblia, do Antigo Testamento. Mas fala o nome de um rei agora da atualidade. Então, a gente parece um pouquinho distante da nossa realidade essa questão de realeza, né, que não temos aqui no nosso país. Mas ontem chamou a atenção do mundo inteiro, né? Nós temos uma realidade um pouquinho diferenciada. Pois bem, só que Kardec está tratando aqui de outra realeza, que é a realeza moral, espiritual, e não a terrena. Então ele diz, é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. A palavrinha aqui que pega é o mérito pessoal. E hoje nós usamos e conhecemos esse título de rei para pessoas que se destacam em diversas áreas. Nós temos o rei do futebol, nós temos a rainha dos baixinhos, né? Mas também temos aqueles reinados no sentido não tão positivo, como o rei da ficha suja, né? Então, esses títulos são títulos temporários, no sentido terreno, mas também tem aqueles, como ele diz, na questão do mérito pessoal, do mérito moral. Esses é que ficam para todo sempre. É o que ele continua dizendo. Imperecível é a primeira, ou seja, pelo mérito pessoal, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes, ou seja, o reinado material, terreno, passageiro. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Então, é nesse aspecto que Kardec considera a realeza de Jesus. E ele continua, sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Aquela palavrinha potentados é toda pessoa munida de grande poder terreno. Agora, nós devemos tomar cuidado quando a gente diz que Jesus é rei, para não considerar essa realeza sob o ponto de vista terreno, como infelizmente nós encontramos em muitas crenças religiosas, que procuram destacar Jesus como rei, mas como um rei com poderes terrenos. E o reinado dele é espiritual. Então, esse trechinho sobre o qual Kardec trata da realeza de Jesus, ele é bem curtinho mesmo. Agora, este texto, este artigo, onde Kardec fala do ponto de vista, esse é que é a questão principal, o centro desse capítulo 2, como a vida futura que a gente viu no mês passado. Esse já é um pouquinho mais extenso, e quando ele fala sobre vida futura, aliás, sobre ponto de vista, a gente também precisa tomar bastante atenção com as palavras de Kardec. Não é o ponto de vista de Allan Kardec. Não é o ponto de vista dos espíritos. Não é o ponto de vista de nenhuma figura relacionada ao espiritismo. Mas, como ele diz, é a maneira como nós encaramos a vida na Terra. É o nosso ponto de vista. É disso que ele trata a partir de agora.
A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Olha, gente, para dizer que uma fé é inabalável, é porque ela deve estar assentada sobre algo muito firme, que não balance nas ventanias da vida. É uma palavra muito forte essa, falar que a fé é inabalável. E esta base é justamente a ideia que fazemos da vida futura. Então, o Kardec já começa colocando os pingos nos is. E essa fé acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Claro, se passamos a enxergar a vida futura de uma maneira diferenciada, a primeira consequência é a mudança nos nossos objetivos aqui na Terra. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Lembrando sempre, ponto de vista é a vista de um ponto. É sempre reduzida. E a gente vai ver nessas instruções de Kardec a que ele nos convida. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Olha o que ele diz, para quem se coloca pelo pensamento. Sim, enquanto estamos na condição de encarnados, nós só podemos pensar na vida espiritual. E acredito que nenhum de nós está com pressa de comprovar como é que as coisas funcionam assim, ao vivo e a cores, né? Então, por enquanto, nós temos que nos transportar em pensamento. Mas tem outra palavrinha que eu não grifei, mas que chama a atenção, é quando ele diz assim, na vida espiritual que é indefinida. Numa outra tradução, ao invés da palavra indefinida, está a palavra infinita. É bem diferente. E atualmente tem um site na internet chamado Wikipédia. Aliás, Kardecpédia. E nessa página nós temos acesso às obras de Kardec também em francês. Eu não manjo nada de francês, mas algumas palavras a gente consegue perceber se é realmente aquilo ou se foi modificado. E a palavra usada por Kardec é essa mesma. Vida espiritual que é indefinida. É indefinida porque a gente ainda não tinha noções, antes do Espiritismo, do que seria a vida futura. No que consiste a vida espiritual. Então está correta a palavra vida espiritual ainda indefinida, porque não tínhamos nada de concreto a respeito dela. Continuando, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele, o homem, nós, suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. E isso para aqueles que já estão focados na vida espiritual, na vida futura, que engloba a vida espiritual e as próximas existências. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. As consequências da nossa mudança de foco da vida material para a vida espiritual traz inúmeros benefícios para a nossa temporada aqui na Terra. Porque, como ele diz lá em cima, como Kardec diz, as vicissitudes e tribulações dessa vida, alguém não as tem? Agora, existe uma grande diferença em vivenciar
essas dificuldades da vida? Com o coração atormentado ou com paciência? Porque, como diz o nosso querido Chico, tudo passa, né? Continuando. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida. Este é outro defeito que nós temos. Como nós exageramos as nossas preocupações de ordem material. É um comportamento comum, coletivo, né? E isso tem uma causa. É o nosso ponto de vista. Para onde dirigimos os nossos interesses? Se os interesses forem somente para a vida material, é claro que as preocupações de ordem material tomam uma dimensão quase inalcançável, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Então, menos preocupações com os problemas de ordem material, porque passamos a entender que são necessários, mas passageiros. Isso traz calma interior. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. E este é um dos problemas. A dúvida do que vai acontecer depois. Então, se eu não tenho nenhuma referência concreta que satisfaça o bom senso, a lógica, a razão, sobre o que vai ser depois, é claro, vou apostar todas as minhas fichas na vida atual, que é a vida material. Aí Kardec começa a falar sobre a postura daquele que tem esse foco, o foco para a vida material, passageira, e que, segundo estes, morreu, acabou. Ou fica dormindo até o juízo final, ou mistura-se no todo universal. Essas são as teorias. Então, a partir de agora, Kardec começa a mostrar qual é a postura daqueles que têm o seu foco direcionado somente para a vida na matéria. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. É um mundo infantil. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. Os bens que lhes afiguram como reais são os bens terrenos, porque ele só crê nisso. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos. Como Kardec disse anteriormente, o excesso de preocupação para as questões de ordem material é o que caracteriza aqueles que não enxergam nada além. Mas vejam que nós ainda temos altos e baixos. Tem momentos em que nós acreditamos, temos a certeza fiel de que o nosso futuro é para sempre, mas tem momentos em que duvidamos. E aí nós caímos nessa postura que Kardec está apresentando agora. Então não é, às vezes a gente lê o Evangelho e fala assim, nossa, isso serve direitinho para fulano. Não, mas se nós estamos lendo é porque serve primeiro para nós. E muitas vezes estamos nesta posição, né, daqueles que acham, como ele diz ali, qualquer decepção, qualquer engano, qualquer situação que abata o nosso orgulho e a nossa vaidade, a gente já troca o nosso foco para a vida material. Então, esses tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia
infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. E como é difícil conviver com pessoas que estão nesse estado mental, espiritual. E como é difícil quando nós caímos nesse estado, para sairmos dele. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. É o que Kardec disse antes. Passamos a exagerar nas preocupações de ordem material. Nós nos vemos aí. O que Kardec está relatando é o que nós ainda sentimos. E muitas vezes nos encontramos nessa situação. Continuando ainda a falar um pouco mais dessas pessoas. Eu pensei, não, mas isso aí é muito chato, é muito cansativo, eu não estou nessa. Não, nós estamos sim. Porque chega sempre um momento em que nós passamos por aqueles testes de verificação da nossa conduta espiritual. Para ver se realmente estamos firmes nesses conceitos. Para onde estamos direcionando. Como se tivéssemos dentro da gente um GPS. Que ele fala recalculando, assim, redirecionando. Né? As coisas estão difíceis, redireciona o seu foco. Porque o que Kardec diz é quando nós estamos por baixo. O mal que o atinja, o mal que nos atinja, como bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Quantas vezes a gente diz, fulano não faz nada e a vida dele está tão bem. E eu estou aqui dando um duro danado e não saio disso. A gente começa a se comparar, não é, gente? Infelizmente, nós temos muitos vícios morais, difíceis de serem vencidos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Tudo é relativo. Nós é que precisamos mudar de posição. Largar para trás o homem velho e apostar no homem novo. E que homem novo é esse? É aquele que domina a matéria. A era do espírito é aquela na qual o ser humano mais evoluído domina a matéria. E quando a gente diz domina a matéria, nós nos referimos a tudo aquilo que constitui a vida material. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Quando a gente sobe pelo pensamento. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Começamos a prestar atenção de que existem bilhões de outros irmãos. Que a minha dor não é maior, nem é a única. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra. Não sou melhor do que ninguém, mas também não preciso ser pior do que ninguém. Que proletários e potentados, em outras palavras, patrões e empregados, superiores e inferiores, são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue. Agora é o pensamento matemático de Kardec, está na minha área, quando ele diz: a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quanto menor a fé na vida futura,
maior a importância dada aos bens terrenos. Quanto maior a fé na vida futura, menor a importância aos bens terrenos. E que canseira dá tratar e se preocupar somente com os bens terrenos. Dá ou não dá canseira, gente? Dá canseira física, dá cansaço moral, dá cansaço espiritual, dá cansaço de tudo. E a gente acha que, a gente não acha medicamento, nenhuma pílula sagrada maravilhosa que faça a gente mudar de posição íntima. Qual é o problema? É o nosso GPS interno chamando a gente, recalculando, muda a sua rota, muda o seu ponto de vista, né? Porque realmente o excesso de preocupação com os bens terrenos dá uma canseira danada. Continuando. E Kardec continua expondo o pensamento da maioria das pessoas. Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia, tudo na Terra periclitaria. Olha que essa palavrinha é um trava-línguas, né? Está periclitante a situação, a gente fala. Porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Mas não, ele diz. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Você tem um dia de férias. E tem a possibilidade de passear em algum lugar. Nós vamos dormir ao relento? Não. Nem que seja para passar uma noite. Nós queremos passar no lugar mais confortável possível. Isso faz parte do nosso instinto. É instintivo, está na lei da natureza. Procurarmos sempre o melhor. Por menor que seja o tempo possível para isso. E Kardec continua. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para se não picar. É instintivo o nosso bem-estar físico. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é, instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, isso já está, esse chipzinho já está programado dentro da gente. O instinto da conservação, do bem-estar, do progresso, mesmo que seja para passar uma noite de férias em algum lugar, nós gostaríamos de estar no melhor lugar possível, né? Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Com esse instinto que está nas leis da natureza, nós buscamos, através do trabalho, melhorar a nossa condição aqui na Terra, mesmo que seja por pouco tempo. O problema é quando nós pensamos que só por isso estamos aqui na Terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância. Essa é a diferença. E facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Como a gente costuma dizer, Deus dá, Deus tira, né? E Ele para tudo tem um objetivo. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, de jeito nenhum. O que Ele condena é o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Eu vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente, quando a gente fechar
essas lições. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Quem tem muito não fica tão abalado se perde um pouco, mas quem não tem nada fica desesperado quando até o nada que pensava que tinha também acaba perdendo. Por fim, no item 7, que é o último parágrafo. Olha esta frase, gente. Quando a gente fala, qual é o título mesmo desse artigo de Kardec? O ponto de vista, que é a vista de um ponto. O que dizem os espíritos? O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Como esta frase é maravilhosa. De que maneira mesmo nós chegamos à vida futura? Como ele disse inicialmente, é pelo pensamento. Então, a doutrina espírita nos ajuda a dilatar o nosso próprio pensamento sobre esta vida e a vida futura, rasgando horizontes novos. Nós encontramos essas palavras, às vezes de maneira diferenciada, um pouquinho ali na construção da frase, muitos amigos espirituais usando essas mesmas colocações. Pelo estudo, pela vivência do espiritismo, nós ampliamos os nossos horizontes, passamos a enxergar mais longe, além da vida material. E não é isso que é maravilhoso, gente. Essa frase é muito bonita. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que é a que nós ainda possuímos, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Olha que coisa mais linda! Só que nós não conseguimos abarcar esse conjunto do antes, do agora e do depois. A gente fica só no agora, né? E o Espiritismo nos proporciona novos horizontes. Isso é maravilhoso. O Espiritismo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todas as nossas existências ligadas umas às outras, nada por acaso. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, nós e os outros bilhões de encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra, todos nós estamos na mesma condição. Somos espíritos imperfeitos, a caminho, em processo do aperfeiçoamento espiritual. É ilusão pensar que dá para fazer isso numa única existência, né? Faculta, assim, uma base. Qual é a mesma colocação de Kardec lá no comecinho? Uma fé inabalável. Então, essa base tem que ser segura e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Certamente, nós, nesta casa de oração, temos compromissos espirituais uns com os outros. A causa disso, certamente, está no nosso passado. E hoje, finalmente, criamos juízo e concordamos em deixar o conforto da nossa casa para aprendermos, tentar compreender um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Volte para mim, por favor, Adriano, já me perdi. Acho que é aí que eu estava, isso. Isso. Falta só mais 2. Essa solidariedade
entre as partes de um mesmo todo. Isso também é matemática, viu, gente? As partes de um mesmo todo. Quando nós olhamos isoladamente, parece tudo diferente, mas nós formamos um grande conjunto, uma grande família universal. Todos os títulos que carregamos na vida presente, pai, mãe, filho, filho, tio, avô, esposa, esposa, nada disso, tudo é temporário. O que nós somos de fato uns dos outros? Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E temos um irmão maior que está auxiliando o nosso progresso espiritual, que é Jesus. Explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo por que ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E eu volto para a gente encerrar esse capítulo na mesma imagem que eu usei quando a gente começou lá no mês de abril. Esse momento entre Jesus e Pilatos. Pilatos representando o poder temporal, ele era um potentado. Todo o poder do Império Romano na Palestina estava nas mãos de Pilatos. Jesus, a realeza espiritual. O confronto entre esses dois reinos, o reino material e o reino espiritual. Pilatos só conseguia enxergar Jesus do seu ponto de vista, como governador romano, tendo em mãos todo um império, tendo poder temporal em suas mãos. Não adiantava, naquele momento, Jesus fazer com que ele conseguisse compreender alguma coisa da missão de Jesus aqui na terra. Que ele é rei, sim, mas de um reinado espiritual. Quando diante das nossas tribulações e vicissitudes da vida, como diz Kardec neste trecho, e considerarmos, isso não é justo, não é justo o que está acontecendo comigo, por que eu tenho que passar por tudo isso? A situação em que eu estou não muda, não melhora. Vamos nos lembrar desta imagem, do confronto entre o poder temporal, o reinado temporal e o reinado espiritual. E lembrarmos que aqui no planeta Terra ainda passaremos por muitas vicissitudes, porque o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Obrigada.